Falando de oração, com Bispo Newton. Que Deus abençoe, estamos de volta para falar um pouquinho mais a respeito da oração. Muitas são as pessoas que estão escravizadas, né, pela ansiedade. A ansiedade tem dominado o coração e a mente de bilhões de pessoas, né? E muitas pessoas têm inclusive adoecido, desenvolvido outras doenças por causa da ansiedade, que significa aquela preocupação excessiva pela vida, o que comer, o que beber, o que vestir, o futuro, como será. Essa ansiedade, essa preocupação excessiva tem dominado até crianças. Muitas crianças estão por aí sofrendo com ansiedade. Ora, é muito importante lembrarmos de um conselho, o conselho principal que o Senhor Jesus deu a respeito disso. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6, 25 em diante, ele deu várias orientações a respeito dos seus seguidores saberem caminhar para não viverem escravizados pela ansiedade. E no final dessa orientação ele afirmou dizendo: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o conselho mais importante para quem deseja vencer a ansiedade, se proteger da ansiedade, é direcionar o coração para buscar, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. É colocar a vida com Deus em primeiro lugar, é querer a manifestação do reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. O coração tem que estar direcionado para esses dois objetivos acima de tudo: o reino de Deus e a sua justiça. Além disso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele deu a seguinte orientação, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, quer dizer, não vivam com essa preocupação excessiva por nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, ele disse: não andeis ansiosos por nada. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração e súplica, ou seja, coloca diante de Deus, por meio da oração, da súplica, as suas necessidades. Estou precisando disso, necessitando disso, passando por isso. É claro, você não pode orar, nós não devemos orar apenas para pedir, apenas para dizer: me dá isso, me dá aquilo. Não, mas nós temos que pedir, nós temos que fazer com que sejam conhecidas diante de Deus, embora Ele conheça tudo, mas pela oração, pela súplica, nós devemos colocar diante dEle nossas necessidades, anseios, o que precisamos, o que necessitamos, e com ações de graça, quer dizer, chegue diante de Deus com sinceridade, fé, humildade, e apresente as suas necessidades, anseios, suas petições, seus anseios, e depois tenha a capacidade de agradecer, apresente ações de graça. Então, a oração, a súplica com ações de graça vai produzir um resultado. Aí o apóstolo escreve dizendo: e a paz de Deus, porque existe a paz de Deus e existe a paz do mundo, né? A paz do mundo, ela depende das circunstâncias. Tem que estar tudo perfeito, caminhando muito bem para a pessoa se sentir em paz. A paz de Deus é diferente. Ela independe das circunstâncias desse mundo, porque ela vem de dentro para fora. Ela não depende das circunstâncias, ela vem de dentro para fora. Então o apóstolo diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando existe a paz de Deus, mesmo que ao redor da pessoa esteja ocorrendo muitas adversidades, muitas dificuldades, muita coisa diversa, mas ela
consegue se sentir em paz, porque essa paz veio de Deus. Então, lembre-se disso, procure orar, procure suplicar, procure pedir, mas também apresente ações de graça, para que Deus guarde o seu coração e a sua mente desse mal que tem dominado tantas pessoas, que é chamado de ansiedade, tá bom? Não esqueça, ore, não só apresente pedidos, petições, o que eu quero, o que eu preciso, mas tenha a capacidade de orar, de pedir, de suplicar, mas também de apresentar as suas ações de graça, de louvar a Deus, e isso vai fazer com que você fique em paz, tanto na sua mente como no coração, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima, falando de oração. Falando de oração com Bispo Newton.